Olá, olá amigos da Band, muito bem-vindo ao DNA. Peço licença aí para entrar na sua casa, levando o conhecimento, levando a história, levando conteúdo de gente que faz e acontece. Bem, o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito querida para a história do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mineiro de João Molevade, jornalista, comunicador, homem simples, bem-humorado, exemplo de profissionalismo e caráter. Pai, avô, fazendeiro e contador de causos. Iniciou a sua carreira em 1962 como repórter no jornal Última Hora. Foi vice-presidente executivo do Grupo Bandeirantes e diretor-geral do Grupo Band Minas. Estamos falando do jornalista Antônio Telles. Boa noite, Telles. Prazer tê-lo aqui nessa casa que tem cheiro de Telles, que tem toda a sua história aqui cravada, marcada aqui. E eu queria começar, antes de você falar do seu DNA... Boa noite, Paulo. Boa noite. Então, situar o meu telespectador que o Paulinho aqui, quando entrou aqui na Band, a primeira vez, isso aí já tem mais de 30 anos e o tempo passa, foi através do Antônio Telles. Muito obrigado pela oportunidade de virar jornalista. É mérito ou não virar jornalista? Hoje, no passado foi, não foi, Telles? Eu acho que ainda é mérito. Você é uma profissão que tem que ser honrada a cada momento. Não são muitas as pessoas que têm o privilégio de ter uma atividade profissional no jornalismo como a que você tem, como acho que eu tive também. Então nós temos que ter um maior orgulho dessa atividade. E você, eu vou voltar aqui, mas já que está aí nessa pauta aí, e você tem no DNA, ou teve desde o início, o jornalismo nas suas veias aí? Artérias e... É uma longa história, né, Paulinho? Paulinho, não vou te chamar de Paulinho, porque você já não é mais o Paulinho Navarro. Você é o Paulo Navarro. Opa! Não é verdade? Então, vou te chamar de Paulo. Embora a sua vida inteira você foi tratado muito carinhosamente pelo diminutivo Paulinho. Obrigado, Antônio. Bem, obrigado. Mas a pergunta é se eu tenho o DNA do jornalismo na minha carreira. Não. A sua veia mesmo, né? Não, eu não tenho uma tradição. Eu nunca tive um avô jornalista, nunca tive um bisavô jornalista, não tive uma tradição familiar no jornalismo, não. A minha profissão eu adotei de maneira solteira, fui sozinho. Depois, 2 irmãos muito saudosos, o Zé e o Fernando, me acompanharam na profissão e nós vivemos muito bons momentos, mas a minha vida como jornalista começou de maneira absolutamente individual. Então vamos começar, literalmente, entre aspas, começar do começo, redundância aqui, de João Molevade para o Brasil, para o mundo, né? Vamos começar. Nasceu em Molevade, viveu lá até quantos anos? Não vim para Belo Horizonte muito criança, eu acho que com 5 ou 6 anos, então não tenho nenhuma raiz importante no lugar onde eu nasci, em Molevade. Tá. Então, foi tudo em Belo Horizonte, começou aqui, estudando aqui os primeiros estudos, né? Fiz o estudo. Você com família, com pai e tudo? Fiz o ensino fundamental, vivia com meu pai e minha mãe, nome dele, meus irmãos, 5 irmãos. 5 irmãos. Era uma família de classe média, muito voltada para uma atividade trivial de família de classe média que quer fazer seus filhos chegarem a algum lugar. O pai era o quê? O nome dele você não deu, João? Meu pai era um comerciante. Comerciante, tá. O nome dele?
Oséias. Oséias. É. E Meu pai a mãe? E a mãe? A minha mãe era uma funcionária pública, trabalhava no departamento de Correios e Telégrafos. Ah. E como é que foi essa relação? Assim, você eram rígidos com você e com os demais filhos, mas sobretudo com você? Não. Era uma relação muito carinhosa. Não havia nenhuma rigidez, nem havia clima para isso. Eu acho que eu consegui viver a alvorada da minha vida de uma maneira muito simpática, muito inteligente. Meus pais eram pessoas de muito bom senso, muito bom gosto. Agora, logo após a fase inicial do meu aprendizado, quando eu deixava... Em qual escola? Ah. Quando eu deixava o ensino fundamental, eu tive um fato que é notável na minha carreira. Eu fui conduzido a uma escola religiosa, não por influência de meu pai ou da minha mãe, mas talvez por uma questão bem natural. Quando eu era criança, muito criança, eu tinha 2 ou 3 anos, eu acho que eu tive uma doença grave. Qual foi? Não me lembro. A doença mesmo? Sei lá. E aí a minha mãe, que era muito religiosa, fez uma promessa para o Santo Antônio de que se eu me curasse daquela doença, ela me vestiria com a roupa do santo durante 3 anos. Então, logo aos 3, 4 anos, eu passei a vestir uma roupa, um hábito que isso? Franciscano. Você nunca me contou isso numa mesa do bar? Claro, é um fato realmente muito especial, porque era parte da promessa que a minha mãe fez para que eu me curasse daquela doença. Mas isso te levou para o seminário posteriormente? Não, o que aconteceu foi o seguinte, esse início de vida formado por uma impressão de religiosidade levou as pessoas a me considerarem um menino predestinado, muito santificado, claro, uma coisa completamente fora da realidade. Mas então não era verdade? Você não tinha essa predileção? Mas provavelmente a lenda do fato de eu ter me curado por estar em nome da promessa da minha mãe fez de mim uma pessoa muito voltada para a religiosidade desde a mais remota infância. Tá. Então, as pessoas me tratavam como se eu fosse um santo? Um padreco. Mas isso antes do seminário, você não me situou aí? Claro. Tá. Isso até os 6, 7 anos. E aí do seminário? Vamos dar um pulo aí. Quando eu cheguei à adolescência, aos 12, 13 anos, eu manifestava um desejo de ingressar na igreja, de ser religioso, ser padre, talvez influenciado por essa lenda. E aí? Pediu para entrar? Aí eu comecei a frequentar uma comunidade de frades dominicanos que havia aqui em Belo Horizonte e fiquei amigo dessa comunidade e fui convidado a ingressar na escola básica dos dominicanos, que era em Juiz de Fora. Chamava-se
Escola Apostólica São Domingos. E por lá você ficou quantos Se anos? você me perguntasse, mas você tinha um desejo extraordinário de ser religioso? Não sei. Não sabe. Mas o que você viveu lá, então? Você viveu Eu vivi o quê? dos 13 A efervescência de quê? aos 17. Efervescência de uma fé que me parecia muito mais ligada a essa lenda do que uma fé efetiva. Não acredito que eu, de fato, tivesse o desejo santificado Entendi. de me dedicar à religião. Entendi. Mas aí... Pode ter sido tudo resultante dessa lenda. Entendi. Agora, daí você saiu de lá e você não deu sequência, né? E Não. aí tem um pulo para o jornalismo aí, que pra gente andar aqui com a nossa conversa. Curioso isso. Tempo. Essa história do jornalismo foi uma coisa Foi imediato, foi na inteiramente sequência? fatal. Eu nunca tinha imaginado ingressar no jornalismo, até porque eu não tinha nenhuma tradição familiar ou de amizade na área do jornalismo. E jornalismo, naquela época, não era uma profissão muito popular. As pessoas não Nem existia o curso, né? Não existia. Em 62, o primeiro curso de jornalismo apareceu depois de 1967. Então, ocorreu uma coisa curiosa, uma história interessante. Eu saí da escola apostólica, não chamava seminário, mas na verdade era um seminário religioso. Eu saí de lá com 17 para 18 anos. E vim para minha casa em Belo Horizonte, morar com a minha mãe e meu pai. Nessa época eu estava prestes a fazer tempo, idade para o serviço militar. E aí, por uma circunstância própria da lei, eu acabei entrando para o serviço militar, onde eu fiquei 1 ano no serviço militar para cumprir a obrigação legal. Como o meu curso na escola religiosa não tinha um reconhecimento que me permitia fazer uma profissão, né? O curso de oficiais que chamava na época CPOR, eu não sei como é que se chama hoje. Eu tive que fazer o curso básico, o serviço militar básico, serviço militar num batalhão do Exército. Quando eu saí de lá, eu tinha feito... Choque, então. Quando eu saí do curso, eu tinha um oficial do Exército, que era de quem eu fiquei muito amigo, me sugeriu que fizesse um exame, uma prova para saber que tipo de profissão eu deveria me dedicar. Na época, eu tinha o desejo de fazer medicina, talvez influenciado por um desejo da família. Naquela época, medicina, engenharia e advocacia eram as 3 profissões que qualquer família desejava que o seu filho ingressasse nela. Então, uma delas era medicina e eu tinha, talvez influenciado, como ele disse, o desejo de ingressar na medicina. Mas quando eu fiz esse teste vocacional, eu tive uma surpresa. Não deu nada de medicina. Eu não teria nenhuma aptidão para fazer medicina. Eu teria possibilidade na área de sucesso. Primeiro, na área de jornalismo, que
que eu não sabia nem o que era, não tinha a menor ideia de como trilhar um caminho em direção ao jornalismo. Em segundo lugar, advocacia. Em terceiro lugar, diplomacia. Muito bem. Um dia, pouco depois de receber essa resposta, eu estava transitando na Avenida Afonso Pena e, ao passar pela Praça 7, eu vi uma placa de um jornal exatamente na Praça 7, escrito Última Hora. Era um jornal novo, nacional, que estava inaugurando em Belo Horizonte uma sucursal. E aí eu resolvi subir, era na sobreloja desse edifício. Eu resolvi subir lá e falar, olha, eu fiz uma prova profissional, e deu a vocacional, e me indicaram que eu teria aptidão para ser jornalista. Teria alguma chance de eu ficar por aqui, aprender alguma coisa, ter uma chance de fazer contato com os jornalistas para saber o que é a vida de um jornalista. Aí fui convidado, fui aceito. Qual que era o jornal? Última Hora. Última Hora. Eu vou continuar essa história, eu tenho que chamar um intervalo comercial e a gente continua com a próxima hora. Última Hora era um grande jornal na época. Já, logo após o intervalo comercial. Não. Bem, a gente volta com o programa DNA, que tem como convidado hoje o Antônio Telles, para mim o Toninho, aqui para essa casa também o Toninho, mesmo porque ele é mais do que fruto aqui da Band Minas, mas da Band Brasil, que abraçou e foi abraçado também. Você, para no intervalo, você pontuava exatamente a questão profissional do jornalismo, da sua opção, não é isso, Toninho? Isso. Aí eu me dediquei à vida de jornalismo, com muita intensidade, e percorri um caminho aí entre rádio, jornal, televisão. De uma certa forma, eu trabalhei em todo tipo de veículo de comunicação. Tudo aqui em Belo Horizonte? Tudo em Belo Horizonte, São Paulo. Tá. E aí veio o Grupo Band? O Grupo Band, eu comecei a trabalhar em 1976. Eu trabalhava na época no Globo, em São Paulo, e fui convidado para montar aqui em Belo Horizonte a primeira emissora da Rede Bandeirantes no Brasil, depois de São Paulo. Opa. Foi a TV Vila Rica, que foi comprada pelo Grupo Band, e eu vim para Belo Horizonte para montar a primeira emissora do Grupo Band em Minas. O que foi um marco, né? Também a entrada da Band com, né? Foi a primeira, né? E aí iniciou-se uma rede que hoje tem inúmeras emissoras de propriedade e afiliadas. E foram quantos anos de Band? 41 anos. 41 anos. 41 então isso virou uma família, né? Literalmente uma família, né? Exato. Né? E dentro disso, o que você hoje diria, avaliaria dessa vivência todinha dentro do jornalismo e dentro da Band? O que você vê, o que mudou dentro do jornalismo, o que você guarda hoje aí dentro para você e para a história aí do Brasil? É muito difícil te dar uma resposta rápida sobre isso. Tanto a Band como o jornalismo no Brasil passou por mudanças excepcionais. Nós temos hoje no Brasil uma qualidade de jornalismo que se compara aos melhores do mundo. Nós não precisamos ser modestos
em caracterizar o nosso talento de jornalismo. E a Band foi uma escola para você como para muitos também? Não para mim. A Band é uma escola de jornalismo que lançou no Brasil inúmeros talentos e programas e novidades e criatividade como poucas empresas de comunicação conseguiram lançar no nosso panorama de comunicação. Deixa eu entrar um pouquinho no Toninho aqui. Isso te deu muito orgulho, te dá muito orgulho de você participar desse filme aí, desse diário de bordo aí, da Band também, da sua própria vida? Né? É claro. Né? É muito orgulho e eu tenho certeza que me enche muito com a convicção de que eu não estaria em nenhuma outra escola de aprendizado de jornalismo melhor do que a Band. Além disso, eu também percorri caminhos diferentes dentro da Band, não apenas no jornalismo, mas como executivo empresarial, em todas as áreas, na produção, na criação, no jornalismo. Te deu muito orgulho e te dá o que nesse momento de reflexão, né? Você hoje de fora, você hoje tem uma questão também, uma pequena problema visual. E isso te dá uma certa angústia de não estar podendo participar, ou você já fez o seu papel, já passou por isso aí? Não, acho que já cumpriu. Eu queria dizer para você, fazer uma referência a um fato que acontece na vida de todos nós e para o qual nós devemos estar atentos sempre, que chama-se a fatalidade. Quando eu estava no ponto mais nuclear da minha profissão, eu fui surpreendido pela fatalidade. Eu fiquei cego. Isso há 7 ou 8 anos atrás. Perdi a capacidade de enxergar. E é claro que, sem essa capacidade de enxergar, não há nenhum esforço profissional que te leve a manter a qualidade profissional que um jornalista, um grande executivo possa ter. A visão é uma necessidade fundamental para você desenvolver profissionalmente. Tá. Agora, isso te levou, independente de uma reflexão, a um outro direcionamento na sua vida, a uma religiosidade? Era uma pergunta que tem aqui. Absolutamente. Não? A minha fase religiosa foi apenas a preliminar. Foi quando eu ainda estava me dedicando ao ensino fundamental. Fora isso, eu me afastei da igreja completamente. Mas é ateu, Antônio? Hein? É ateu? Ou você se considera ateu? Não, ateu não. O ateísmo não tem nada a ver com religiosidade. Não sei se existe alguém que seja ateu. Eu me considero um agnóstico. Eu não tenho nenhuma... Me afastei de todo o ritual religioso. Agora, apenas isso. Isso foi uma decepção grande na sua vida? Como é que você tratou isso? Tenho ainda um grande respeito pela igreja como uma instituição civil. Tá, mas eu digo como você, quando essa fatalidade aí te levou a uma reflexão, a uma revolta, alguma coisa assim, uma decepção? Um grande sofrimento. Um grande sofrimento, porque eu acho que eu fui vítima da fatalidade. E você não pode lamentar quando você é atingido por um raio. Então,
o raio te atinge e você tem que absorver aquele fato e procurar viver com a nova realidade que você tem em mãos. Bem, com essa nova realidade que eu te conheço, você aprecia hoje um bom vinho, né? Isso faz parte aí dessa nova postura. Eu sei que você tem boas coisas da vida. Inclusive na leitura, mesmo não podendo enxergar, tem quem leia para você, né? Isso é um hábito que você continua, né? Eu leio muito. Muito, né? Uma quantidade enorme. Eu tenho uma pessoa contratada, que é a Simone, tá aí, que lê para Simone, mim, né? que lê para mim várias horas por dia, que foi uma forma de entretenimento que eu encontrei para substituir a minha incapacidade de me dedicar a outros prazeres. Mas um desses prazeres é o vinho. É o vinho. E saudade, Toninho? Saudades enormes. Enormes? Enormes. De quê? Tenho saudades da minha mãe, do meu pai. Eu tinha 2 irmãos que eram exemplos de bondade, generosidade dos quais eu tenho lembranças formidáveis. Gostaria de tê-los comigo, mas eles foram embora mais cedo e me deixaram aqui às voltas com as vicissitudes com as quais eu vivo hoje. Bem, que bom que ruim que o tempo passará, Tony. A gente tem muita história para contar, mas a gente conta também em outra oportunidade, sobretudo na nossa amizade aqui. Eu queria que você terminasse avaliando quem é o Antônio Telles nesse momento. A gente tem aí um minuto final aí para você se retratar, se ver no espelho. O que você considera desse Antônio Telles, o nosso Toninho querido aqui pela Band? Eu tenho a convicção de que eu sobrevivi à fatalidade. E isso que é o mais importante. E sobreviver na fatalidade, eu tenho condição de amar as pessoas que eu gosto, amar com grande intensidade, quero amar muito mais, gostaria de amar muitas mulheres, gostaria de amar todas as coisas boas da vida, gostaria de ter uma vida prazerosa e tenho certeza que, de uma certa forma, eu consigo, dentro das dificuldades com as quais eu convivo, chegar perto dessa vontade, desse desejo. Toninho, Antônio Telles, obrigado a você, obrigado aos amigos todos da Band, também reciprocamente, também desejo para você tudo de bom, porque você é um doce de pessoa. Tudo de bom para você. Obrigado, Prazer Paulo. tê-lo aqui, querido. Obrigadão, obrigadão.